E aí família, tudo bem com vocês? Tudo great com você? Então, hoje esse é mais um vídeo aqui do nosso canal, seja bem-vindo, tá? Muito obrigado por você ter assistido, o canal tá crescendo cada dia mais, cada vez mais, muito obrigado mesmo, tá bom? E no vídeo de hoje, a gente vai estrear aqui uma série de vídeos falando sobre casos de K1, tá bom? Então vai ser uma série de vídeos que nós vamos fazer, já tem uma série de vídeos falando sobre perguntas e respostas. Então, se você também tiver alguma pergunta, deixa no comentário que ela pode ser selecionada. E aí, ela sendo selecionada, a gente coloca aqui na série Perguntas e Respostas, tá? A gente já tem bastante vídeo lá na série Perguntas e Respostas. E agora a gente estreia uma série falando sobre os casos do K1. São vários casos que acontecem, muita gente aí aparece dizendo as suas histórias, contando as suas histórias. E eu fui atrás, né? Fui pesquisar as histórias, achei algumas histórias interessantes. E hoje a gente vai contar uma primeira história que é muito bacana, tá? A história, ela me autorizou, no caso, a falar o nome, por isso que eu vou falar o nome dela aqui, tá? É a Eneida Picanso, tá? A Eneida, ela deixou, a gente permitiu, né? Muito obrigado, Eneida, desde tudo, já, muito obrigado. A gente está já agendando uma live com ela lá no Instagram. Em falar nisso, se você ainda não segue a gente no Instagram, eu vou deixar aqui o Instagram nosso. Também na descrição do vídeo tem um link direto do nosso Instagram. Você pode ir na descrição do vídeo e seguir a gente no Instagram. Lá a gente tem muita live, a gente tem muito conteúdo, a gente faz live toda semana lá, tá? Tem uma série de vídeos lá também, uma série no Reels, uma série que fala sobre petição inicial, tá? Então tá muito bacana, vai lá e vão assistir. Então vamos, sem demora, sem já atrasar, eu vou contar um pouco pra vocês como foi a história dela, tá? Vocês já estão olhando aí no título, basicamente o que aconteceu, mas eu vou contar pra vocês como que foi a história dela, né? Como que ela chegou, como que aconteceu tudo na vida dela, tá bom? Então vamos lá. Ela tinha dado entrada na petição inicial, tá? De um visto K1, com um outro noivo que ela teve, um outro relacionamento que ela teve no ano de 2017, tá? Foi lá em outubro de 2017. Em outubro de 2017 ela deu entrada com esse noivo. E aí em maio de 2018 ela já recebeu o RDJ dela. Foi bem rápido no caso. Então na época estava em torno de 5 a 6 meses para você receber o RDJ. E a aprovação do ano 2. E ela recebeu sem ter RFE. Para quem não sabe, a gente tem uma série, um vídeo aqui também falando sobre RFE, o que funciona, como que funciona, o que é direitinho. Então dá uma olhadinha, vou tentar deixar aqui no card para você sobre o que é RFE, tá bom? Então, em maio ela recebeu no ano 2, em maio de 2018 ela recebeu o RDJ dela, só que aí o noivo dela perdeu o emprego e eles começaram a ter algumas crises, né? Tanto no relacionamento como no emprego. Ele chegou a ter depressão também e, resumindo, ele acabou traindo ela. E aí o que aconteceu? Mas antes de ele trair ela, no caso, ela já tinha pago todas as taxas de entrevista, já tinha pago tudo isso. E um pouco antes, quando eles começaram a ter crise, né? Então em maio ela começou a ter as crises no relacionamento. E o que aconteceu? Como ela não podia fazer a entrevista, eles começaram a pedir o adiamento, né, a renovação do ano 2 do RDJ, que você tem como pedir lá, justificando, e eles aceitaram. Ela pediu a primeira extensão, tá, do ano 2, e ela pediu a segunda extensão do ano 2. E aí quando foi em dezembro de 2018, ela agendou já a entrevista dela, agendou tudo direitinho, mas ela não compareceu à entrevista, né? E aí depois de um tempo, no ano de 2018 mesmo, o K1 dela foi expirado, né? Perdão, em 2019 o K1 dela foi expirado e ela recebeu uma carta, a carta do consulado, no termo 101 A5 K1 da Lei de Imigração Nacional, que exige o pedido de que seja cancelado qualquer petição que seja cancelada se você não solicitar seu visto de noiva dentro de 4 meses, sendo aconselhada a fazê-lo. Então ela tinha 4 meses aí para solicitar o visto de noiva, ela não solicitou e foi cancelado.
Na live que a gente vai fazer com ela, ela vai explicar bem mais detalhadamente, com as datas, vocês vão poder fazer perguntas. Então siga a gente lá no Instagram para vocês entenderem também. Outra questão, pessoal, é que a gente tem assessoria, que são as últimas vagas de 2021. A gente não vai mais fazer novos contratos, tá bom? Até o período de entre março, abril de 2022, não vai ter novos contratos. Então, se você quer sua assessoria, esse é o momento certo de você vir aqui conversar comigo. Tem um link da assessoria tanto no Instagram quanto aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? E aí, sobre a carta, nós vamos falar da carta, nós vamos explicar a carta, tá? Na live, nós vamos detalhar como que é uma carta de quando eles cancelam o visto K1. Depois disso, no final de... quando foi em 2020 já, ela já começou a ter um outro relacionamento com uma outra pessoa, tá? E aí, ela deu entrada no K1 novamente. Então, por isso que ela deu entrada 2 vezes aí no K1. E ela deu entrada novamente no K1. Sobre os prazos, a gente também vai falar na live como que funcionou os prazos para ela, a timeline para ela. Mas o que é o mais interessante aqui de toda essa história dela é o que aconteceu na entrevista dela. Então ela foi para a entrevista. E lá na entrevista, no dia 19/8, ela fez a entrevista dela, sendo que na entrevista eles chegaram a pedir para ela mais conversas, tá? E como prova de relacionamento, tá bom? E a entrega do exame dela de médico, o exame dela no consultório não tinha sido entregue. Então ela precisava também entregar os exames dela também, tá? E aí a primeira data que ela tem de update no site é no dia 19/8. E aí, depois no dia 8/9, ela teve um outro update. Lembrando que a entrevista dela foi em agosto, agora desse ano de 2021, tá bom? Então ela teve 19/8 um update, no dia 8/9 ela teve outro update, porque os exames dela chegaram em torno do dia 23 de agosto. Em torno do dia 23 de agosto chegou o update, os exames dela do médico. No dia 20/9, ela teve um outro update, mas não mudou de status. Sempre estava ainda refused, né? Que pra gente é o negado por enquanto eles estão analisando. O que é interessante a gente analisar aqui é porque ela teve um update que alguém mexeu no caso dela no dia 20, no dia 22 e no dia 23, tá? São logo seguidos. Então ela teve um update no dia 20, no dia 22 e no dia 23, tá bom? Essas datas, tudo direitinho, a gente vai falar na live, então vai lá no Instagram e já segue a gente. Ela teve esses 3 dias de update, mas mesmo assim ainda continuou refused. Quando foi no dia 27/9, basicamente quase uma semana depois, ela teve um outro update. Alguém mexeu novamente no processo dela. E mesmo assim, ainda não teve atualização. Quando foi no dia 15/10, olha quanto tempo que ela ficou esperando. Ela teve mais um update e mesmo assim ainda não mudou. O caso dela foi mudar agora no último dia 15 para o Reed primeiro. E aí é o que confunde a gente um pouco, porque o Reed parece que está chamando ela para entrevista novamente. Mas na verdade é como se fosse uma preparação para poder iniciar o processo de impressão do visto. E aí, no dia 15/10, mais ou menos era umas 11 horas da manhã, ela até me mandou mensagem nesse dia e falou que eu tinha mudado para Reed. Quando foi no mesmo dia, no dia 15/10, um pouco mais à tarde, no período da tarde, apareceu Application Received, que é quando toda a documentação está lá dentro, está registrado, e aí eles começam o processo para mudar ou para administrativo e depois em SUD, ou direto para INSUD, né? E aí muda direto. E aí a gente tem os próximos passos desse caso. Agora vamos analisar um pouco o que pode ter acontecido para toda essa demora. Primeiro, a gente sabe que toda a entrevista que está sendo feita sem os exames médicos está demorando mais do que quem já chega lá com tudo. Até quem já chega com tudo também está demorando um pouco, em torno de 20 dias, mais ou menos, para ser impresso o visto.
mas para quem está enviando, depois está demorando um pouco mais. Outro fator que também deve ter cooperado para essa demora, que deu em torno de uns 56, 57 dias para sair esse resultado, né? Para sair da parte que parecia que estava negada, é onde eles estão em análise ainda. Porque quando você manda mensagem para lá, quando você manda e-mail para lá, para a imigração, eu posso deixar também um e-mail aqui embaixo para vocês. Quando você manda e-mail para lá, é uma resposta automática. Eles dizem que qualquer documento enviado depois da entrevista demora em torno de 30 a 60 dias para poderem fazer a análise. Então, possivelmente o caso dela foi esse. E aí a gente teve também a questão das mensagens. Ela teve que enviar mais prova de relacionamento. Sem contar que ela teve um relacionamento anterior, onde ela teve que fazer a extensão 2 vezes do RDJ dela, né, para poder tentar fazer mais para frente. E tentou justificar. Outra questão também é que ela faltou aí a entrevista dela sem justificativa e não pediu cancelamento. Então tudo isso deve ter sido analisado nesse período, eles devem ter investigado nesse período e tentado analisar qual o motivo dela estar dando entrada novamente no visto K1. E aí, outra questão também é os exames que chegaram um pouco mais tarde. É isso que a gente analisa um pouco sobre esse fato, tá? O visto dela não foi negado, até mesmo não tinha um porquê ser negado, não tinha nenhum caso de fraude ali envolvendo, nada disso. Simplesmente ela não pôde comparecer, ela não compareceu porque ela não estava mais nesse relacionamento. E eu vou explicar para vocês o que eles falaram na carta na live também. Além de ela contar a história dela com detalhes, tá? A gente vai falar também sobre o que aconteceu ali nessa carta, quais as possibilidades que eles deram nessa carta, como que era, o que estava escrito tudo direitinho na carta. Se você gostou do vídeo de hoje, não deixa de se inscrever no canal também. Se inscreve no canal. Outra questão também segue a gente lá no Instagram e baixa o e-book também na descrição do vídeo, tá bom? Deixa aí o seu comentário, o que você achou do caso dela, você conhece algum caso assim parecido, tá? Se você também tem um caso assim parecido e quer ter sua história aqui contada para mais pessoas entenderem como funciona o visto K1, deixe seu comentário aqui ou então entre em contato comigo direto no WhatsApp, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.